Uma boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja no coração de todos nós. Bem-vindos sejamos todos a esta casa. Nessa tarde, noite fria. Saúdo todos pela coragem. Como é bom nós termos coragem de sair para aprendermos um pouco mais do Evangelho. Precisamos de coragem mesmo, porque certamente muitos de nós gostariam de estar em casa, ao redor do fogão, nos aquecendo, tomando uma sopa quente, mas deixamos essa comodidade de lado para estarmos aqui, em busca do ensinamento, em busca da paz, em busca da solidariedade. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Eu lembro que quando criança, quando me falavam, quando eu ouvia essa frase, muitos os chamados, poucos os escolhidos, ou quando alguém narrava, ou se referia a essa parábola do festim, eu ficava tanto quanto incomodada, porque eu não conseguia entender a essência. E eu achava assim, mas se muitos são os chamados, que injustiça poucos serem os escolhidos. E no festim, quando falavam sobre as vestes inadequadas daquela pessoa que foi convidada a se retirar, em razão de que ela não estava com as vestes apropriadas, eu questionava com a minha mãe, porque eu dizia para ela, mas eu aprendo no Espiritismo de que o externo não é o mais importante. O importante é o Espírito, é aquilo que nós temos dentro de nós. E eu achava que quando se falava em vestes adequadas, eram as vestes físicas, a veste externa. Então, também questionava e sempre foi, digamos assim, um tanto quanto uma criança problema e questionadora, porque eu questionava tudo. Eu queria saber tudo, eu queria questionar tudo. Até quando eu comecei a entender ao que se referia. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 18, referência a essa palavra, referência a esta parábola do festim, e o que os Espíritos nos trazem para que nós possamos ter esclarecimento sobre isso. Porque sabemos o quanto Jesus usava das parábolas para ensinar. Nós temos neste conjunto, dessa frase, desse chamamento, de muitos os chamados e poucos os escolhidos, na interpretação da parábola do festim, o fato de que não adianta estudarmos o Evangelho e até mesmo decorá-lo se não o colocarmos em prática. Pois sem a prática, nós jamais chegaremos à evolução. Apenas estudamos o livro, o ato de estudarmos, não só o Evangelho, mas qualquer outro livro, não nos faz melhor. O que nos faz melhor, ao estudarmos o Evangelho, é a vivência. E isso a gente sabe que é difícil. Não é fácil estudarmos o Evangelho e vivê-lo. Ler é fácil. A gente pega o Evangelho e nós podemos lê-lo rapidamente. Assim como nós podemos usá-lo como um estudo para a vida toda. No Evangelho do Lar, muitas pessoas usam o estudo do Evangelho, às vezes usam outros tipos de livros para fazer o estudo, Eu costumo dizer o meu estudo dominical, mas nem todos fazem no domingo. A minha prática deu certo fazer o estudo do Evangelho no lar no domingo. E se nós usamos o Evangelho, nós vamos saber que nós vamos ler.
anos e anos a fio, nós começamos e terminamos, e cada vez que eu termino, né, cada domingo é um pedacinho. Quando eu termino, eu lembro de Chico, que Chico dizia, começa de novo. Se tu leu uma vez, vai lendo. Eu confesso aos senhores que eu já não sei quantas vezes eu já li o Evangelho. Cada vez que eu leio, eu descubro uma coisa nova. Cada vez que eu leio, eu percebo que eu sei tão pouco. E que eu vou chegar lá no fim e vou precisar começar tudo de novo. Oxalá que eu possa ler ainda mais muitas dezenas de vezes. Mas, apenas estudando o Evangelho, então sabemos que não vai nos fazer melhor. Sabemos hoje muito mais em razão de pesquisas científicas de que tudo que nós fazemos fica registrado no nosso campo energético, na nossa aura. Nós emanamos os fluidos, quer sejam positivos ou negativos. Disso nós temos prova diariamente. Essa prova nós temos na convivência com as outras pessoas. Quantas vezes nós encontramos alguém, nós encontramos, cumprimentamos, abraçamos e saímos dali nos sentindo tão bem, nos sentindo leve, felizes, alegres. Por outras vezes, nós encontramos certas pessoas em que nós cumprimentamos e muitas vezes até abraçamos, e nós saímos dali, quando nós distanciamos daquela pessoa, nós nos sentimos assim, pesados. Muitos até se queixam que a partir daquele momento sentem dor de cabeça. Outros sentem-se angustiados sem nenhuma razão. Uma razão explicável. É a energia. É aquela veste energética que a pessoa está usando naquele momento e que nós captamos. Mas nós não podemos pensar só na veste energética que aquela pessoa que nós encontramos está usando. Nós precisamos pensar na veste energética que nós usamos. Aquela que nós estamos naquele momento. Que veste eu estou vestindo? E o que eu estou transmitindo àqueles que se aproximam de mim? Ela é boa? Ela é positiva? Ela vai transmitir algo de bom aos outros? Ou eu vou transmitir uma negatividade tão grande que vai sair chispando de mim aqueles sentimentos negativos e vai deixar os outros também sentindo-se mal? E a começar pelo nosso humor, precisamos ter cuidado, porque o nosso humor diz muito de nós. Um mau humor transmite uma negatividade muito grande. Então nós não podemos pensar apenas naquela veste nupcial. Para que nós consigamos ter uma veste bonita, uma veste boa, nós precisamos trabalhar diariamente. Nós precisamos trabalhar todos os nossos sentimentos para um dia chegarmos a ter realmente uma veste condizente. Quando eu estava estudando esse tema, eu lembrei de uma história que eu ouvi aqui, nessa casa mesmo, há muitos anos. Não saberia dizer aos senhores quantos anos. Mas, se não me engano, até foi o irmão Antoninho que contou. Resumindo, ele falava sobre duas pessoas que desencarnaram mais ou menos ao mesmo tempo, na mesma época. Um era um grande orador e o outro era um assistente que sempre que chegava na casa espírita ficava lá num cantinho. Desencarnaram e quando se encontraram na espiritualidade, o orador estava em estado de bastante sofrimento. E ele viu aquele que estava lá no cantinho, que estava tão bem, já estava se preparando para o trabalho. E ele disse: como dediquei meus anos a
fazer coisas pelos outros. Eu sempre estudei bastante, eu procurei levar a palavra a todas as pessoas, ao máximo que eu pudesse de pessoas. E eu estou aqui nesse sofrimento. E ele, que sempre chegava quieto, estava lá no canto, está tão bem. Isso é uma injustiça. E daí o orientador espiritual disse para ele: há uma grande diferença. E a razão dessa grande diferença entre os senhores é de que o senhor estudou, o senhor falou, o senhor expôs. Mas quando foi que o senhor praticou? Aquele que estava lá naquele cantinho, aquela pessoa simples, ela vinha na casa, ela ouvia, ela saía dali e lá fora ela praticava. Ela pouco estudou no livro, mas o que ela ouvia, ela absorveu e praticou. O tema de hoje, e essa lembrança dessa história que o seu Antoninho contou, me fez lembrar, há pouco, mais ou menos um mês, desencarnou uma pessoa muito querida, que era um trabalhador lá da Casa Espírita, lá da Vila Pipe, do Irmãos de Boa Vontade, o seu José. O seu José é uma pessoa miudinha, uma falinha mansa, e eu lembro assim, porque normalmente ele sentava lá no fundo. O seu José nunca fez uma exposição doutrinária. O seu José sempre foi aquela pessoinha assim, que ele vinha, ajudava em todos os trabalhos, mas lá quietinho. E ele tinha uma coisa assim muito interessante nele. As crianças, ele nunca trouxe bala, nunca tinha um pirulito para oferecer para uma criança. Até porque ele era de uma, digamos assim, a situação socioeconômica dele era bastante pequena. Ele não podia se dar a esse luxo de andar com balas para atrair as crianças. Mas as crianças gostavam muito do seu José. E o meu filho, quando pequeno, ele tinha dificuldade, não era qualquer pessoa que ele se aproximava, que ele gostava. E o seu José, eu às vezes ficava com pena, porque ele era magrinho, pequenininho, e o Mar não gostava, inclusive, de sentar no colo dele. E o meu filho já tinha uns 2 aninhos, e continuava sentando no colo do seu José. Ele chegava na casa do seu José estivesse, ele sentava. E eu comecei a pensar, eu vi tantas coisas que o seu José fez, eu vi tantas pessoas que o seu José trabalhou, fazendo alguma coisa para aquelas pessoas. E ele me lembrou que ele certamente foi aquela pessoa que sentava lá atrás e que aproveitou todos os ensinamentos para evoluir. Porque o seu José era uma pessoa muito especial. Desculpe fazer essa parte, mas é um exemplo que eu trago aos senhores de uma pessoa assim que depois eu procurei saber, né? E antes dele desencarnar, saber sobre a vida do seu José, para a gente se aproximar mais dele, e a gente soube maravilhas do seu José. E aquela pessoa quietinha. Quando Jesus então referiu a veste nupcial, ele não falou sobre as vestes materiais, os panos que cobrem o corpo. Ele referiu-se sim à veste do Espírito, a aura daquele convidado que no festim, né, de núpcias, foi convidado a se retirar. Não era veste condizente, porque não existia amor. Não existia solidariedade naquela veste que cobria o espírito daquela pessoa. Quando a nossa consciência está voltada para o bem, a nossa aura se harmoniza e se ilumina. Esta é a veste que Jesus espera de todos nós. A túnica da harmonização de amor e paz nem sempre é fácil de vestir, e muito menos manter.
Nós precisamos nos esforçar para envergá-la com sabedoria, pois o fato de estudarmos, todos nós, o fato de estudarmos o Espiritismo, de sermos espíritas ou ainda sermos apenas simpatizantes, não nos torna superior a ninguém, mas torna-nos responsáveis pelo que nós sabemos e não praticamos. Ao espírita é cobrado muito mais, porque nós aprendemos e se não praticamos, criamos um grande débito. Todo aquele que conhece os ensinamentos do Cristo é responsável por não praticar os seus ensinamentos. Nós temos em nossas vidas, nessa passagem terrena, belos exemplos de pessoas que vieram aqui, passaram por esse mundo e tornaram-se grandes exemplos, porque souberam praticar com amor e fervor os ensinamentos do Cristo. Podemos citar a Maria Teresa de Calcutá, o nosso querido Chico Xavier, a irmã Dulce, aquela irmã pequenininha lá da Bahia, Francisco de Assis e tantos outros verdadeiros apóstolos do bem. A eles muito foi pedido, porque eles conheciam profundamente os ensinos do Cristo e eles souberam praticar a caridade e distribuir amor na sua essência mais pura. E voltamos a repetir: muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Por quê? A palavra do Cristo, os ensinamentos que Ele veio nos trazer, está à disposição de todos nós. Todos nós somos os chamados. Toda a humanidade é chamada para os ensinamentos de Cristo. Poucos são os escolhidos. Não é injustiça. Poucos são os escolhidos porque poucos são aqueles que dão ouvidos e que abrem o coração aos ensinamentos de Cristo. E os escolhidos são os que abrem o coração à palavra que Jesus nos deixou. E será que nós realmente estamos preparados para conquistarmos aquela veste especial? No Livro dos Espíritos, mais precisamente na questão 621, perguntado aos Espíritos onde está escrita a lei de Deus, a espiritualidade respondeu: na consciência de cada um de nós. Todos nós temos consciência do certo e do errado, do justo e do injusto. Mas nem todos nós queremos refletir sobre o certo e o errado, sobre o justo e o injusto. O Espiritismo nos ensina que todo aquele que ouvindo as leis de Deus se esforça para compreendê-la e compreendendo-a, esforça-se para cumpri-la. Se a lei de Deus está em nossas consciências, todos nós podemos nos esforçar para entender e cumprir. Portanto, todos nós podemos buscar possuir a túnica nupcial. Sabemos que nem toda a humanidade está no nível de conhecer e compreender as leis de Deus, pois se assim fosse, não estaríamos diante de tantas injustiças, misérias, explorações humanas, guerras, grandes conflitos. Mas chegará o dia em que todos poderão alcançar o grau de elevação para não só conhecer, mas compreender e colocar em prática as leis de Deus, pois a prática exige de nós muito esforço, maturidade, humildade e fé. As parábolas de Jesus servem para que reflitamos sobre os ensinamentos que o Mestre veio nos trazer. Quando há referência sobre muitos chamados e poucos os escolhidos,
é porque a todos nós é dada a oportunidade de conhecer as leis de Deus, os ensinamentos deixados pelo Cristo. A ninguém é negado tais conhecimentos. Vai depender de cada um de nós, querer ou não. Somos livres, temos o livre-arbítrio. Portanto, ninguém nos obriga a nada. Paulo é o grande exemplo daquele que foi chamado e também foi escolhido. A segunda narrativa de Sérgio Biagio Gregori, Paulo era um fervoroso adepto da lei mosaica. Depois da queda de Damasco, passa a defender com o mesmo ímpeto a lei do Novo Testamento. Ele é considerado o apóstolo dos gentios, porque teve a coragem de propagar o cristianismo para além do círculo restrito dos cristãos. Com isso, sofreu todo tipo de ápalo, principalmente dos seus pares políticos e de sua família. Contudo, não se intimidou ante o grande trabalho que lhe era reservado na divulgação da boa nova do Cristo. Prisão, doenças, preconceito e contradições não conseguiram abalar a sua convicção. Com isso, seu exemplo contagiou e ainda estimula muita gente a seguir os passos de Cristo. É também o próprio Sérgio Gregori que refere que o Espiritismo, como a terceira revelação divina, também se dispõe a chamar as pessoas para o grande banquete nupcial. Nem sempre, porém, vem de forma branda. É por isso que se diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Vivemos num mundo onde ainda damos muita importância à matéria e temos dificuldades de ouvir o chamamento da palavra de Deus. Apresentamos inúmeras desculpas, como a falta de tempo, a necessidade de fazermos outros trabalhos, ou ainda de nos darmos tempo de gozar a vida. Quantas vezes nós colocamos afazeres que poderiam ser feitos depois, ao invés de virmos à casa espírita? Desculpa, nós sempre vamos achar. E muitas vezes, até aqueles irmãozinhos menos esclarecidos querem nos impedir de vir. Então, às vezes, nós passamos mal, sentimos um mal-estar, e daí já é uma boa desculpa para nem vir, principalmente no inverno. Com isso, nós vamos adiando. Consequência. Vamos adiando indefinidamente o que mais importa na nossa vida, que é o que muitas religiões falam em salvarmos a evolução do nosso espírito. Quase no final do texto, o Sérgio ainda escreve: Allan Kardec, comentando essa passagem evangélica, né, das bodas nupcial, da festa, Allan Kardec disse: não basta ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar vestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, diz Sérgio, a lei toda se contém nessas palavras: fora da caridade não há salvação. E nós ainda estamos tentando entender o que é caridade. Quando é que nós verdadeiramente praticamos a caridade? Nessa época de inverno, nós vimos muito as campanhas de agasalho, e daí começa aquela coisa: vamos fazer uma caridade, vamos dar algumas roupas. Aí a gente vai lá, tira tudo do guarda-roupa, porque já está entupetado de roupa, e daí a gente tira um tanto para dar. E daí a gente pensa assim: eu fiz a minha parte, estou praticando a caridade.
Gente, quando alguém me diz isso, assim, eu me sinto de uma certa forma incomodada. Porque, e agora como a idade vai nos dando assim certos privilégios, né? Aí eu sou bem cara de pau e pergunto, caridade de quem? De quem veio buscar roupa na tua casa e que vai aproveitar e vai usar? Porque se tu tirou do teu guarda-roupa, que estava cheio, estava amassando umas roupas a outras, estava ali te estorvando, tu acha que isso foi uma caridade? Não foi caridade nenhuma. Graças a Deus que apareceu alguém que levou aquele monte de roupa que estava te estorvando, que estava tomando canto na tua casa e que levou para alguém fazer bom proveito. Isso não é caridade. Isso é favor. E aí nós temos que agradecer o favor de quem veio buscar aquilo que só estava tomando espaço na nossa casa, tomando espaço na nossa vida. Então nós ainda temos dificuldade de saber o que é caridade. Eu espero, antes de desencarnar, aprender verdadeiramente o que é caridade. Porque eu ainda acho que eu ainda tenho muito que percorrer para aprender o que é caridade. Venho há anos tentando, vou ser bem sincera, há muitos anos eu venho tentando aprender o que é a verdadeira caridade. Não aquela caridade, aquele conceito que nós encontramos no dicionário, mas a caridade é aquela que brota do nosso coração, aquela caridade verdadeira que vai me tornar melhor e tornar os outros melhor. Essa caridade é que eu busco conhecer. Essa caridade que o Espiritismo está sempre me incentivando, está sempre me cutucando para que eu aprenda, para que eu busque aprender o que é a caridade e para que eu busque exercitar, a fazer a caridade. O Espiritismo nos ajuda muito. Ele nos incita a crescermos, nos incita a fazer com que o nosso espírito evolua e nos incita a questionarmos os nossos próprios atos. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque, disse Jesus, chamados haverá muitos. Poucos, no entanto, serão escolhidos. E encerra dizendo, se todos realmente seguissem os ensinamentos de Jesus, o mundo já estaria bem modificado em sua estrutura moral. Ninguém procuraria ludibriar a si mesmo e ao próximo, pois a fraternidade universal seria uma norma de conduta. Que essa norma de conduta do amor, da fraternidade, da solidariedade, nos desperte cada vez mais para o aprendizado e para o exercício. Porque sem exercitarmos o que nós estudamos, o que nós lemos, nós não chegaremos à evolução que pretendemos. Deixo a todos os amigos esse ponto de reflexão. Estou tentando conquistar a minha túnica? Eu estou no caminho do aprendizado da caridade? Quando é que eu vou realmente saber? Quando é que eu vou realmente praticar o que o Espiritismo nos conclama? O que Jesus nos trouxe em suas mensagens, em seus ensinamentos. E o que o Pai espera de nós. Deus espera muito de seus filhos. Ele é amor. E Ele acredita em todos nós. Com esse questionamento eu agradeço
a atenção de todos. Desejo um bom final de semana e que a paz do Divino Mestre permaneça no coração de todos nós.